Acabou mesmo há pouco tempo o jogo do Futebol Clube do Porto para a Liga dos Campeões em Londres, frente à equipa de Arteta, o Arsenal. Porto que perde nos 90 minutos por 1-0. Foi depois para extra time e nas grandes penalidades acabou por sorrir para a equipa do Arsenal a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, sobre as duas equipas. Vamos olhar para o lance do golo do Arsenal e dar a nossa opinião sobre esta noite europeia do Futebol Clube do Porto em Londres. Antes disso, quero-vos pedir que subscrevam o canal. Portanto, mais uma vez o formato é diferente porque eu não estou a streamar, o jogo acabou muito tarde e então não posso falhar ao compromisso de termos conteúdo daquilo que é o futebol e naquilo que representa o respeito por todos os clubes portugueses. Subscrevam o canal, que é muito importante. Aquele likezinho é também uma boa forma de mostrar ao YouTube que vocês gostam deste tipo de conteúdo. Na caixa de comentários podem comentar aquilo que vocês quiserem sobre o jogo que se disputou em Londres entre a equipa do Arsenal e o Futebol Clube do Porto, a equipa de Sérgio Conceição. Vamos então avançar aqui para o quadro da ficha de jogo. Arsenal frente à equipa do Porto. Trossard foi o artista, o jogador que marcou o golo por parte dos arsenalistas, e o Porto não teve essa capacidade de resposta de também marcar um golo, sabendo que o Porto vem do Estádio do Dragão com uma vantagem sobre a equipa inglesa. Naquilo que foi a minha previsão para a Academia em relação às equipas, acertei, portanto 100%, apenas falhei a predict de ambas marcam. E a equipa então, como eu estava à espera, o Arsenal traz David Raya na baliza, Kivior na esquerda, Ben White na direita, dupla de centrais com Gabriel Magalhães e Saliba. Depois o meio campo a 3 com Declan Rice, Jorginho e Odegaard. E na frente Trossard à esquerda, Havertz no meio e Saka mais à direita. Por parte do Futebol Clube do Porto também acertei no 11 provável, a equipa é a mesma. Diogo Costa na baliza, João Mário na direita, na esquerda Wendel, dupla de centrais com Pep e Otávio. Depois meio campo com Nico Gonzalez e Alan Varela. PP servia para fazer a ponte com Evanilson, o avançado desta equipa do Porto. Francisco Conceição à direita e Galeno à esquerda. Daquilo que foi o jogo, eu previa grandes dificuldades para a equipa do Porto. Numa primeira parte que o Porto foi doseando a melhor forma de defender e poder com bola surpreender esta equipa do Arsenal. Porto que teve oportunidades para fazer o golo. Há um remate do Evanilson com o pé esquerdo que acaba por sair ao lado. Há depois um remate do próprio Evanilson para uma excelente defesa do espanhol Raya, mas notava-se que o Arsenal tinha mais posse de bola dentro do meio campo do Porto, mas ao intervalo a posse de bola era realmente dividida. O Arsenal acaba por marcar o golo ao minuto 41, numa desatenção em termos coletivos, que vamos já falar sobre o lance do golo, mas numa primeira parte em que o Arsenal parecia quase um papel químico no Estádio do Dragão. Apenas a alteração foi mesmo o golo do Arsenal, que era o Arsenal com mais posse dentro do meio campo do Porto, mas o Porto a ter posse muito no setor defensivo e na troca de bola também com o seu guarda-redes, Diogo Costa, e um dos médios do Futebol Clube do Porto que baixava para receber o jogo. Na segunda parte foi diferente, 5 minutos em que as equipas se encaixavam uma na outra, não tivemos o melhor futebol possível, primeiros 5 minutos da segunda parte, e depois o Arsenal teve ali um grande momento em que poderia ter feito o golo na segunda parte e poderia ter sentenciado esta partida. O Porto foi equilibrando. Acredito que os fatores mais físicos acabam por estar em cima da mesa, não só para o Porto, como também para a equipa do Arsenal. O Porto viu-se obrigado a fazer alterações, até porque Alan Varela queixou-se num dos gêmeos e o Sérgio Conceição teve que o substituir pelo Gruitch. O Porto que foi fazendo alterações tendo em vista as necessidades da própria equipa, que eu acredito que o Porto na segunda parte teve mais dificuldades do que na primeira parte, também porque o Arsenal muda um pouco a sua forma de jogar, e já lá vamos falar sobre a forma de jogar das duas equipas. O Arsenal muda quando
o Arteta tira o Jorginho ao minuto 81 e coloca o Gabriel Jesus. E aqui o Arsenal acabava por ter o Rice como médio mais defensivo de construção, e depois tu tinhas um Odegaard do centro-direita, Havertz do centro-esquerda, com uma largura com Saka e com Trossard, e na frente o Gabriel Jesus. Portanto, o Porto teve aqui quase num estado camaleónico de tentar defender este Arsenal e depois partir para o possível contra-ataque. Acho que o Porto fez aquilo que tinha a fazer, à exceção das grandes penalidades que Galeno e Wendel acabaram por falhar, e tecnicamente os jogadores do Arsenal acabaram por marcar os seus golos. E isso dita toda a diferença na partida, mais na parte das grandes penalidades, até porque eu estava confiante que Diogo Costa defendesse algum penalti e acabou por não acontecer. O pior foram os jogadores do Porto que não conseguiram concretizar as grandes penalidades. Aquilo que eu falei na previsão da partida, um Arsenal claramente com Havertz a ser um pouco vagabundo, mas sempre no corredor mais central, e depois Odegaard no corredor central, e aqui há uma grande diferença. O Arsenal com Trossard e com Saka nos corredores laterais, claro que Kivior e aqui Zinchenko não jogou, isto era a minha estrutura para a antevisão, com Ben White e depois com os dois centrais. Há aqui uma grande diferença de comportamentos da equipa do Arsenal, e que me parece que o Futebol Clube do Porto acabou por corresponder a essa forma de olhar para o Arsenal, tentar perceber o que é que a equipa vai fazer para eu dar uma resposta. E é normal que quando tu tens dois médios como o Jorginho e como o Rice, o que vai acontecer é que o Odegaard, à largura, tem um raio de ação muito maior. E já vou explicar a diferença em jogar só com Rice ou Jorginho mais Rice. Então Odegaard, tanto à direita, que teria aqui caminhos a percorrer, como no meio, como à esquerda, teria então o Futebol Clube do Porto que redobrar o raio de ação de Odegaard à largura para tentar defender melhor esta equipa, sabendo que era uma situação quase obrigatória nunca oferecer o Saka para o Wendel como o Trossard para o João Mário. Portanto, eram situações a evitar o 1 para 1. E então Odegaard, neste meio, teria o Futebol Clube do Porto, primeiro, que fechar as suas linhas, ou com Francisco Conceição, ou com PP, nesta ginástica posicional em termos defensivos, e aqui Galeno seria então também muito importante para fechar o corredor mais à esquerda, não permitindo que Saka tivesse situações de 1 para 1. Ora bem, meus amigos, aqui a grande diferença para o jogo do Dragão é que Odegaard assumia uma posição centro-direita, e com Jorginho e com Rice, Odegaard assumiu a largura toda, e foi bem visível que o corredor mais perigoso do Arsenal é o corredor à direita, mas foi na esquerda que o Arsenal marcou o golo através de Trossard. Esta dinâmica era muito interessante, porquê? Porque tanto Alan Varela como o Nico teriam que ter aqui uma abordagem central bastante diferente, e um dos comportamentos iria ser diferenciado ou à direita ou à esquerda. Importante saber que Jorginho e Rice eram dois jogadores que jogavam de frente para o jogo, e era importante, se PP fechasse na esquerda, o Francisco vir para dentro. Se o Francisco descesse, o PP ficava dentro, porque um dos jogadores teria que estorbar o raio de ação destes dois médios, ou o próprio Evan Nilsson, que poderia descer, e entregava aos centrais do Arsenal a posse de bola, porque ali eles não fazem golo. A grande diferença depois foi a alteração da dinâmica, mas já lá vamos. Eu trago aqui a imagem do golo, portanto, uma imagem parada em que vocês podem ver, porque eu já vi muita gente a atribuir culpas a Pep porque coloca o jogador em jogo, mas realmente na altura do passe do Odegaard é curioso que pelas linhas do relevado o próprio Otávio também está a colocar o Trossard em jogo. Portanto, a culpa aqui não é do Pep. E acho que há um facilitismo em arranjar um culpado, porque as pessoas sentem-se mais leves em dizer a culpa é daquele jogador. Mas não, foi um processo coletivo. Eu não posso colocar aqui a imagem a correr, porque o YouTube não me permite colocar aqui a imagem a correr por causa dos direitos televisivos. Mas isto é um corte incompleto do Wendel. Não é um corte incompleto, é um corte do Wendel em que a bola sobra para o corredor central,
Eu acho que é o Rice que depois tem bola e dá para Odegaard, e dá para perceber na imagem que o setor mais à esquerda está a ser mal defendido. Primeiro por PP, o PP é o jogador que aparece mais à direita, e depois o Francisco Conceição faz um sprint na diagonal porque Odegaard vai receber a bola. E o PP mantém-se mais à direita e o Francisco faz o pique na diagonal para tentar pressionar o Odegaard. Ora, reparem, nesse lance, o Francisco Conceição, que é o primeiro elemento a tentar bloquear o Odegaard, é o primeiro elemento a ser batido, ou seja, uma finta de corpo com o pé mais dominante à esquerda. O Francisco sai da equação e depois há um segundo elemento que vai tentar fazer a pressão, que é o caso do PP. E mesmo assim o PP não consegue interceptar o passe. É lógico que há aqui vários erros em termos coletivos. Começa por ser no individual, mas erros coletivos em termos posicionais. Primeiro com o Francisco e com o PP, que não conseguem tirar a bola ao Odegaard, e depois sabendo que o Odegaard no último passe é um jogador fantástico. João Mário tem aqui um problema sério, mas isso é um problema que está ao abrigo de qualquer defensor espalhado em todo o mundo. Isto é um problema naquilo que absorve o jogador, que é não tirar os olhos da bola. Isso é prejudicial para o setor. É um jogador que, não tirando os olhos da bola, vai depois prescindir da zona, esquece a zona, e a referência. Não tenhamos dúvidas, João Mário sabe que Trossard está ali, né? Ele sabe que está ali, mas a fixação pela bola é muito maior do que absorver a zona e claramente a referência, em que muitos treinadores também pedem para a marcação mais individual. Eu, pelo aquilo que eu vi do jogo, o Wendel teve muito essa preocupação com Saka, e João Mário, na altura do golo, fica posicionado à frente da linha que define o setor, está a ser definida por Pep, mas também por Otávio, que está ali perto, e depois o João Mário, não tirando os olhos da bola, é fácil para o Odegaard injetar o passe e o Trossard marcar o gol. Portanto, há aqui pequenos pormenores, pequenos erros e pequenos pormenores na Liga dos Campeões tornam-se grandiosos. Porquê? Porque o detalhe é o que define muitas vezes os jogos, e um erro que me parece simples e mínimo acaba por ser um erro gigantesco. Trossard faz a movimentação muito bem nas costas de João Mário e acaba por fazer o golo da equipa do Arsenal. Portanto, o Arsenal acaba de encontrar uma brecha na equipa do Porto que esteve extremamente concentrado neste jogo, e parece-me que tinha a lição bem estudada, e num pequeno deslize que se tornou grandioso, o Arsenal acaba por fazer o golo. Tenho também aqui a realçar o estado camaleónico da equipa do Porto em termos defensivos, porque quando sai Jorginho e entra o Gabriel Jesus, a dinâmica altera-se. Como o Rice fica sozinho no meio campo, faz com que Gabriel Jesus venha para o meio e ele puxa centro-esquerda Havertz, centro-direita Odegaard, ou seja, parece um 4-3-3, acaba por ser um 4-3-3, mas então a preocupação dos médios do Futebol Clube do Porto, contando depois com Eustáquio e com Gruitch, acabaria por ser uma situação difícil para o Porto controlar, que é uma das dinâmicas que o Arsenal trouxe para o Dragão, em que quando há um médio, o Ben White acaba por construir por dentro e Odegaard aproveita depois este espaço e cruzar ligações com Saka. Como do outro lado, depois entrou Zinchenko, que é um jogador que também constrói por dentro, com Rice, o que faz com que Havertz também se solte. É uma dinâmica diferente e o Porto teria assim que controlar esta forma de jogar. E eu acredito que o desgaste físico e mental das equipas acabaram por, principalmente o Arsenal, de não nutrir com aquelas alterações que a Arteta pediu quando entrou Gabriel Jesus. Acho que o aspecto mais físico e mental acabou por, não digo derreter este Arsenal, mas ficar um Arsenal menos capaz de chegar ao golo através da baliza de Diogo Costa. E acho que o Porto, nesse sentido, na superação, na ajuda, ser uma equipa solidária e também saber sofrer, muitas vezes acaba por finalizar o objetivo, que é ganhar a eliminatória e passar em frente. Só que depois vieram as grandes penalidades. Eu estava na confiança que Diogo Costa pudesse defender, mas não estava tão confiante
sobre os jogadores de Porto a marcarem golo. Desgaste mental, físico, psicológico, isso veio-se a comprovar no final da partida, até porque Diogo Costa acaba por não defender, e o próprio Wendel e Galeno acabaram por falhar os seus penaltis, principalmente o último com Galeno, creio eu. E o Arsenal passa à próxima fase. Quem estava à espera de um super Arsenal que iria facilmente derrotar este Futebol Clube do Porto, isso não aconteceu, mas acabou por acontecer a vitória da equipa do Arsenal frente à equipa de Sérgio Conceição, que me parece que o Futebol Clube do Porto até poderia ter mais condições para discutir esta eliminatória e acabou por não conseguir vencer esta equipa do Arsenal. Portanto, o Porto fica por terra, a Liga dos Campeões acabou esta temporada. Fiquei triste com a situação, é lógico, é uma equipa portuguesa, é um evento desportivo de Portugal contra a Inglaterra, de uma equipa portuguesa contra uma equipa inglesa. É lógico que eu estava a favor da equipa do Porto, estava a fazer o direto na academia, portanto eu estava a acompanhar o jogo do Porto, como estarei também em direto a acompanhar o jogo do Benfica na próxima quinta-feira. Mas antes disso ainda vamos ter duas antevisões, a antevisão ao jogo do Benfica em Glasgow frente ao Rangers, e vamos ter também a antevisão do Sporting em Bérgamo, Itália, frente à Atalanta. Amanhã, em princípio, sairá os vídeos dessas previsões. Ficam aqui com o vídeo do Porto, que com alguma tristeza Porto está fora da Liga dos Campeões. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, aquele likezinho, e comentem aí em baixo o que é que vocês acharam deste jogo Arsenal-Porto, em que o Porto está fora da Liga dos Campeões.